o povo entendeu. Eu vou agora ser o precursor, como João Batista, não só daquele que vai trazer a palavra de Jesus, mas aquele que, irmãos, gastou-se o tempo aprendendo, buscando conhecimento para hoje a gente ter mais do que uma palavra, ter uma aula aqui. Eu quero que vocês recebam fazendo muito barulho ao pastor Denis, que vai trazer a palavra hoje. Lagoinha, faz barulho para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, Lagoinha. Está muito ruim. Graça e paz, Lagoinha. Está melhorando. Graça e paz, Lagoinha. Eita. Esse último não era para ser o primeiro. Aí o terceiro que a gente fosse falar estaria mais alto ainda. Mas está bom. Para hoje está bom. Querido, como é que está o seu coração? Como é que está a sua expectativa? Como é que está a sua vida na relação você e Deus, na relação você e seu irmão, sua família, seu trabalho? Como que anda as suas emoções, tudo que você tem planejado ser, tem acontecido? Será que você de fato hoje é o que você deseja ser? Você tem o que você deseja ter? Você tem conquistado aquilo que de fato você tem lutado para possuir? Ou as coisas estão um vendaval só? Você não sabe para onde está indo, o que está acontecendo, as coisas que estão sobrevindo, para quem eu vou, de onde eu venho, e as coisas estão uma bagunça só. O vendaval entrou, levou telhado, levou tudo, e a água entrou, e a água já não está mais nos pés, já está afogando você. E não são as águas que nós ouvimos aqui domingo na pregação, mas são águas de tormenta. Como é que está a sua vida? Por que existem crentes que eles oram 30 anos, 10, 20, 30 anos e nada muda? E por que existe crente que o cara, ele se converteu faz uma semana, ele começou a orar e as coisas transformaram por completo na vida dele? Isso é muito simples. Diz que ora 30 anos, esse cara vem para a igreja para sacrificar. Tudo que ele faz é um sacrifício. O outro que se converteu, ele entendeu que é compromisso. Ele entendeu que é propósito. Quem sacrifica vai continuar sacrificando. Quem vive por propósito vai continuar experimentando o melhor que Deus tem para nós. E essa é uma realidade para nós. Se a gente vem na igreja só porque tem que sacrificar, puxa, hoje tem que ir, ouvir aquele pastor chato. Já vejo ele a semana toda na igreja. Ter que ir de novo para escutar. O cara vem porque tem que fazer sacrifício. Batismo, não aguento mais ouvir falar de batismo. Vai ter batismo de novo. Ele vem porque é um sacrifício. Ele faz um sacrifício para vir à igreja. Tem que olhar de novo na cara daquele irmão, sentar do lado dele de novo. Você entende? É um sacrifício. Então ele vai continuar sacrificando, orando, 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 orando. Pede, pede, pede e não recebe, porque pede mal para gastar nos seus próprios deleites. Então o que eu quero dizer para você? Nós vamos passar alguns dias aqui, algumas semanas, meses, aprendendo, se ajustando, tomando forma. E qual a forma? A forma que Deus quer que nós tomamos, a forma que Deus quer que nós sejamos. Nós possamos nos moldar à forma que o Senhor deseja de todos nós. E aí, na medida que a gente vai percebendo que as coisas estão expandindo, a gente também tem que alargar as fronteiras. Irmão, para de ser, eu costumava dizer que numa reunião que eu tive de pastores, tinha pastor que ele queria o ministério da igreja, mas ele queria o ministério Obras Leves.
E tem muito crente que quer esse ministério obras leves dentro da igreja. São obras leves, sabe? O cara não está afim de fazer nada, ele quer aparecer em tudo, quer receber tudo, mas dele não sai nada. Então, não é seu lugar se você quiser desejar isso aqui. Porque aqui você vai ser esticado, você vai ser alargado, suas fronteiras vão alargar, você vai prosperar, nós vamos caminhar, de forma que quem está morto vai ressuscitar, quem está deitado vai levantar, quem está de pé vai correr, e nós vamos alçar voo. Então nós vamos ser esticados aqui durante esses dias, nós vamos aprender, reaprender, lembrar, relembrar de coisas que o Senhor já tem falado. Tudo que eu vou falar, tudo que nós vamos conversar aqui, você já sabe, eu vou apenas lembrá-lo. Se caiu no seu pensamento, no seu esquecimento, nós vamos lembrar. A palavra de Deus, ela é perfeita e agradável. Ela é agradável para quem tem ela como delícia aos lábios, né? Disse Davi que a palavra do Senhor é como mel aos lábios. Ela é doçura para quem dela se desfruta. Ela é alívio para quem dela se permite, e ela é uma tormenta para pessoas que estão contra ela. Então eu acredito que você que está aqui, está porque ela é uma delícia aos seus lábios. Não é? A palavra de Deus não pode ser recurso dos desesperados, ela tem que ser a primazia, o privilégio, a primeira coisa daquele que é sábio. Ela não é recurso do desesperado. Você não veio aqui para ouvir a palavra de Deus porque você está desesperado na vida. Senão, ela é apenas uma opção. Mas eu acredito que você veio aqui porque ela é uma prioridade na sua vida. E se ela é uma prioridade, ela tem um lugar preciso dentro do seu coração. E é nisso que nós vamos passar a caminhar, sobre isso que nós vamos passar a caminhar. Eu queria deixar algo bem claro para que sua mente pudesse aí já se preparar, já abrir de vez aí o coração, que você não está num culto, você não veio para o culto essa noite, você não veio, aqui não está acontecendo um culto. Por quê? Culto não é o que fazemos, culto é o que somos. Culto não é o que fazemos, culto é o que somos. Pastor, mas então o que acontece quando a gente vem para a igreja? É uma reunião, uma celebração. De forma que Paulo diz assim: quando vos reunides então, para que um que tenha profecia, profetize, um que tenha cântico, cante, um que tenha sabedoria, que expresse a sua sabedoria, o que traz ensino, que ensine, o que pastoreia, pastoreia, o que evangeliza, evangeliza, havendo línguas estranhas no vosso meio, que haja discernimento, quem profetiza, então, falando em línguas estranhas, outro se levante para interpretá-la, para que ninguém fique em confusão. Quando nós nos reunimos para a edificação do corpo. Faz muito sentido quando o salmista descreve em Salmo 133, 3: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso que desce pela cabeça, vai na barba de Arão, desce pela orla dos vestidos, é ali que Deus ordena a sua bênção. Faz sentido quando nós estamos reunidos aqui em comunhão, Deus está ordenando a sua bênção, nesse exato momento, Deus está ordenando a sua bênção aqui? Você acredita nisso? E como é que Deus ordena a sua bênção? Essa ordem não é ordem de falar, é ordem de organizar, é uma ordem de criar realmente ordem. Olha, possa ser que hoje à noite aqui Deus esteja ordenando, organizando a bagunça que está na sua vida, só no fato de você estar reunido com os seus irmãos. Por quê? Possa ser que esse irmão que está sentado do seu lado tenha a resposta daquilo que você está procurando há muito tempo, mas você não se comunica, você não quer viver na igreja, sua igreja sozinho. Não, você não é igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Não existe corpo sozinho. Você pode ser um membro do corpo, mas corpo você não é. Então você precisa estar. Se não é culto que eu estou fazendo aqui, mas é uma reunião, você precisa estar nessa reunião, na organização dos santos, onde Deus ordena a sua bênção. É aqui que Deus ordena a sua bênção, é aqui que é a transformação de vida. É aqui que eu vou ouvir o meu irmão testificar do que Deus tem feito na vida dele. Isso vai encorajar a minha vida. Se deu na vida dele, também dá na minha. Se Deus fez na dele, também faz na minha. Se Deus pode usar um vaso torto, um homenzinho torto que morava numa casa torta, e aí esse homenzinho torto é consertado,
E na reunião dos santos, Deus organiza a vida desse homenzinho que estava todo torto. Então Deus tem um propósito também na minha, na sua, na nossa vida. E Ele vai cumprir os seus decretos. A palavra de Deus é um decreto. Ela é um decreto. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu queria ler com você, para não ficar aqui nas minhas palavras, no meu pensamento. Eu queria ler com você Romanos 12. Romanos 12, 1. Se puder colocar aqui no telão, eu amo essa passagem. Romanos 12, 1. A carta aos Romanos. 12, 1. Para você ter uma ideia como é tão importante você ser culto. Você ser o culto. Você ser a expressão da adoração de Deus a todo tempo. Um dia o apóstolo Paulo foi preso em Roma. E preso em Roma, o que aconteceu com ele? Ele foi chefiado, a guarda pretoriana chefiava Paulo. Quando ele descreve a sua carta aos romanos, ele diz: eu saúdo a todos que estão em Roma, e principalmente a guarda pretoriana. Ou seja, a guarda chefiava ele, mas ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Perdia tempo. Ele era um culto. Ele era o culto. Culto vivo. Olha, está escrito em Romanos 12. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos ou transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. 4. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, segue. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Você entendeu? Você compreende o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós estamos ligados na junção, que é bem ajustada, no corpo, e esse corpo tem uma função. E esse corpo não pode ser, cada um ter sua vontade própria. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Quando você fere a ponta do seu dedo, você fere a ponta do seu dedo, machuca a ponta do dedo, você corta o dedo para que a ponta seja curada? Não. Por quê? Não é mais fácil suportar essa dor? Por quê? Porque o corpo se responsabiliza de curar o corpo. O corpo cura o corpo. Ou seja, quando acontecer alguma coisa aqui, alguma aresta, alguma coisa que você tem que acertar com o seu irmão, você não precisa deixar o corpo para que isso seja curado. Deixe que o corpo cura o corpo. Esse negócio de ficar pulando de igreja em igreja, igreja para cá, igreja para lá, é gente que não entendeu ainda que é corpo, que é membro do corpo. Está procurando ser curado fora do corpo. Você está se abortando, querido. Esse não é o sentido. Nós somos um corpo bem ajuntado, bem ajustado, de forma que nós vamos nos curar. E na forma que nós nos curamos, nós oferecemos cura para os outros. Por isso que eu disse para você que você vai ser esticado. É por isso que eu disse que você vai ser esticado. Há um processo que Deus permite que passamos. Há algo que Deus, Ele nos permite viver. Eu vou te contar uma experiência. Há tempos atrás, há um ano atrás mais ou menos, eu estava em casa, eu saí de casa, e sabe aquele dia que você acorda assim, pensativo, e eu fui para a empresa pensativo, e eu cheguei na empresa pensativo, e eu, naquele dia eu não orei, não fui assim tão santo, sabe, como as pessoas costumam dizer.
Eu fui para a igreja, eu fui para trabalhar, eu cheguei lá, parei na minha área, na minha sessão e fiquei lá tentando forçosamente lembrar de algum versículo para tentar meditar, mas naquele dia eu não estava querendo ser crente. Naquele dia eu não queria que ninguém viesse me perguntar nada. Mas aí chegou um senhor, bem senhor mesmo, eu acho que ele já até faleceu. Ele chegou bem assim, devagarzinho, foi a primeira vez que eu tinha visto esse homem na empresa. Ele chegou, andava com um pouco de dificuldade, ele chegou e falou assim: ô rapaz, tudo bem? E eu fui dar a mão para ele, ele não apertou minha mão, ele me deu um abraço. Ele falou: que seu dia seja abençoado. Eu falei: não tem como você se esconder, né? Que seu dia seja abençoado. Aí sabe o que me veio na mente? Se você anda no Espírito, qualquer coisa de Deus vai falar com você. E eu estava ali naquele lugar oculto, escondido, e aquele rapaz veio e me abraçou, aquele senhor me abraçou. Na hora veio na minha mente: você não foi até mim, eu estou vindo até você. Eu estou vindo, aquele abraço, eu nem sei se aquele homem era crente ou não era. Eu só sei que o abraço dele foi a forma que Deus achou de me levantar naquele dia. Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual foi os meios que te trouxe aqui essa noite, as dores, os lamentos e os desapontamentos da sua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus vai te abraçar. Deus vai estender os braços sobre você. Querido, aprenda uma coisa: o culto não é a reunião que fazemos. O culto é a disposição que nós temos de ser a imagem e semelhança de Cristo onde nós estivermos. Sabe como é que nós vamos ganhar 10%, se não mais do que 10% em Piracicaba? Sabe como que nós vamos ganhar? Jesus disse uma palavra muito interessante que nós devemos observar. Disse: vocês precisam ser minhas testemunhas. Vocês precisam testemunhar. Vocês precisam ser minhas testemunhas. Sabe aquele cara que está enfrentando problema lá na empresa onde você trabalha? Vizinho que estão se separando em discussões intermináveis, pessoas que te procuram a todo momento para falar dos seus problemas. Você é a testemunha perfeita. Como você vive na reunião dos santos, e aqui Deus tem ordenado a bênção dele, você tem vivido bênçãos de Deus, então você vai testemunhar lá fora, e o seu testemunho vai edificar pessoas, transformar pessoas, mudar a vida de pessoas, vai movimentar as águas. Nós precisamos compreender que nós somos a igreja de Deus. Nós ligamos na terra e ligado no céu. É a única instituição que liga na terra e no céu é ligado. Não tem outra instituição que pode fazer isso. É a igreja de Deus. Nós somos o culto. Esse culto que somos precisa ser um culto vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional. Então eu estou trabalhando, eu estou prestando meu culto a Deus. Eu estou lá em casa, a dona de casa, a mulher que é do lar, está prestando seu culto a Deus. Jovens estão na escola, na faculdade, vocês estão prestando o culto de vocês a Deus. Em todo momento nós estamos prestando nosso culto a Deus. Porque quando nós nos reunimos, nós reunimos para o quê? Para testificar que o culto que eu presto todo dia, ele é bom, tem sido aprovado por Deus. Agora é fato que se você viver uma vida que não está de acordo com as escrituras sagradas, você não é um culto. Se você viver algo que desaprova dentro das escrituras sagradas, então o teu culto não tem sido agradável a Deus. Testemunhar aquilo que temos visto e ouvido é nossa obrigação. É nossa obrigação. Testemunhar o que Deus tem feito na minha e sua vida. Querido, quem era você antes de Jesus? Quem você era antes de Jesus? Quem éramos antes de Jesus? Estou vendo alguém fazer, alguns fazem assim, já respondeu. Jacó. Um Jacó na vida. Quem éramos antes de Jesus? O que
você tinha antes de Jesus? O que você carregava antes de Jesus? Qual era a sua esperança antes de Jesus? Como Cristo foi bom em nos achar, em nos encontrar. O que eu quero instigar a sua fé? Uma, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas uma coisa que eu quero que você compreenda, querido, é que você saia daqui compreendendo de uma vez por todas, que ao sair daqui, passar pelaquela porta, você vai impactar pessoas que vão serem encontradas no caminho, pelo caminho. As pessoas vão olhar para você de forma que o teu testemunho, o nosso testemunho, pode transformar vidas, casas, famílias, empresas. Pastor, mas lá fora está todo mundo falando de perca, de aumento de preço. Você não foi chamado para falar de coisas humanas? Você foi chamado para testemunhar o que Cristo disse. O que Cristo disse, assim como Pedro e João, quando subiam para o templo da Porta Formosa, foram interrogados a respeito de uma cura que eles fizeram de um paralítico que ficava sentado todos os dias ali. Deixa eu pegar um gancho nessa passagem e dizer para você uma coisa, querido. Como é que pode mudar a vida de alguém? E você precisa ser essa pessoa cheia de fé, que impulsiona os outros também a ter fé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos dias aquele paralítico estava lá? Quantos? A Bíblia fala que fazia anos que aquele homem estava lá. Sentado aonde? Ele ficava sentado até a porta do templo. E o que ele ficava fazendo? Mendigando, pedindo dinheiro. Por certo, dava dinheiro, porque ele não ia voltar todos os dias lá para não ganhar nada. Mas também quem levava ele lucrava alguma coisa. Porque todo dia o cara fazia um sacrifício de pegar um paralítico, subir as escadas, os degraus, colocar ele lá sentado para mendigar, para ganhar dinheiro. É o que faziam com aquele homem. Mas deixa eu te falar uma coisa, nunca mudou a vida dele. Todo dia ele tinha que retornar lá para mendigar. Todo dia ele tinha que estar lá. No dia que Pedro e João subiram para fazer a oração no templo da Porta Formosa, e ao se encontrar, se deparar com aquela situação daquele homem, eles dizem uma coisa muito interessante: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou e andou. O que me chama a atenção é que o homem levantou e andou e não desceu os degraus como todo dia ele fazia. Ele levantou e andou e entrou no templo glorificando a Deus. Esse é o seu papel, é fazer com que pessoas entrem para o templo para adorar a Deus. Não se acomode em levar as pessoas até a porta. Deixar pessoas até a porta não muda a vida delas. Elas vão retornar para a sua vida de lamento, de desapontamento. Elas não vão conseguir ressignificar. Você precisa encorajar essas pessoas a entrar dentro do templo, para conhecer o que Deus tem feito aqui dentro. Você precisa ser testemunha do Senhor. Foram interrogar a Pedro e a João a respeito da cura que eles fizeram para esse homem. Disseram para ele: olha, vocês não podem mais fazer isso. Vocês não podem mais fazer isso aqui. Vocês estão proibidos até de falar do nome de Jesus. Mas sabe, um crente que é testemunha da boa nova do Senhor, ele não se intimida diante de qualquer palavra. Sabe o que Pedro e João respondem? Vê aí se é lícito falar das coisas que vocês querem. Uma coisa vocês podem fazer, pode até nos matar, mas nós não vamos parar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos cerrar os nossos lábios e deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. É aqui que Deus tem ordenado a sua bênção. Famílias têm sido restauradas aqui. Pessoas têm mudado sua história aqui.
pessoas têm derramado lágrimas aqui, e Deus tem recompensado isso. Pastor, a minha vida deu uma reviravolta. A minha vida aconteceu coisas que eu nem imaginava. Testifica isso. Testemunha isso. Seja um culto vivo. Testemunha isso, querido. Tem gente passando por problemas lá fora e você com os lábios cerrados. Eu sou muito nova, eu tenho até vergonha de falar. Não tem vergonha não, querida. Não tem vergonha não. Sabe, o teu culto não é esse que você pula aqui de domingo, corre para lá durante o louvor. O teu culto é na segunda-feira, quando você vai para a escola. O teu culto é na segunda-feira, quando você vai para o teu trabalho. É esse o teu culto. Esse é o teu culto. É crendo contra a esperança, querido. Está todo mundo falando lá que as coisas estão caras. Deixa as coisas caras para lá. Está caro para o ímpio, está caro para o justo, está caro para todo mundo. Mas eu não vou parar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Que Deus continua transformando vidas. Que Deus continua movimentando as águas aqui. Irmão, vou te falar uma coisa, você está até mais bonito do que você era antes. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que um coração alegre formoseia o rosto. Você era feio para chuchu. Deus colocou um sorriso no teu rosto. Melhorou esse teu rosto. Melhorou, deu uma formosura. Você está até namorando, abençoado. Daqui a pouco vai casar. Testifica o que Deus tem feito na sua vida, meu irmão. Testifica o que Deus tem feito na sua vida. Chegou aqui só um bagaço. Só a capa do Batman, meu irmão. E para alguns Deus teve que fazer milagre mesmo. Foi milagre mesmo. E aí você fica com a tua boca cerrada. E aí, o culto que você deve ser, tem gente que sobe na árvore para ver Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, você vai descer da árvore, querido. Desce logo, Zaqueu, porque convém eu estar em tua casa. Você está se escondendo aí na árvore só para ver Jesus assim, só para ter uma imagem dele? Tu vai descer, vai sentar na mesa, meu irmão. E descer e sentar na mesa requer olhar na face. Olhar na face, as coisas mudam. As coisas mudam. E daí olhar na face de Jesus tem arrependimento, tem confissão. E quando ele olhou na face de Jesus, ele passou a dizer: mestre, se porventura eu defraudei alguém, por favor, eu vou devolver. Foi na hora da confissão que Jesus disse: agora entrou salvação nessa casa. É na hora da confissão que as coisas mudam. Você precisa confessar. Acho que é Amós, o profeta Amós. Eu acho que é Amós ou Obadias, eu não me recordo. Mas eles disseram uma coisa que foi sensacional, e a gente usa até hoje. Deus pediu para o profeta: escreve em letras grandes e coloca no lugar visível para todo mundo ver, de forma que quem até vai passar correndo vai ler o que está escrito. Nós somos uma carta aberta lida por todos. Quem olhar para você tem que fazer uma leitura. Esse Igor é um cara abençoado. Quem olhar para você tem que, até quem passar correndo por você tem que sentir o que você exala, meu irmão. Um bando de crente que se arrasta na face da terra. Sabe nem porque está vivo. Amaldiçoa o dia e a hora que levanta da cama. Põe o pé.
levantei com o pé esquerdo. Que isso? Você não é uma lagarta, meu irmão, esperando uma metamorfose para mudar. Você não é isso. Sabe, Deus não nos melhorou. Não houve melhora em nós. Houve transformação, mudança, por completo. Não tem esse negócio de, ai, enfrenta, levanta, vai. Só vai. Tem que ser dessa forma. Eu não sei você, mas eu me alegro quando eu estou com os meus irmãos. Pastor, mas esse negócio de cultuar, se reunir com os irmãos, tem uns irmãos que são... Eu sei que tem uns irmãos que são folgados. Eu sei que tem uns que dão trabalho. Mas é a arca de Noé. Não é? É a arca de Noé. Estava bom o cheiro dentro da arca de Noé? Estava ou não? Estava? Mas eu garanto para você que estava melhor estar lá dentro do que fora dela. Estava muito melhor estar lá dentro do que fora dela. Aqui é uma arca de Noé, meu irmão. Quer sair? Quer pular fora? Lá fora o juízo de Deus está comendo solto. Lá fora o juízo de Deus está pegando. Quer sair? Quer ouvir o convite de Jesus? Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Não levantou um pé para sair. Eu gosto de estar junto com os meus irmãos. É lógico que eu gosto. Arroz que me segura, porque se deixar eu estou aqui todo dia, meu irmão. Estou aqui todo dia. Se for para correr, quero correr com pessoa mais crente do que eu. Se for para caminhar, quero caminhar com pessoa mais crente do que eu. Se for para conversar, quero conversar com pessoa mais crente do que eu. Quero aprender da palavra de Deus com pessoa que conhece mais do que eu, que ensina mais do que eu, que fala de Jesus mais do que eu. Irmão, até assistindo o jogo, eu vejo Deus. Principalmente quando o inimigo perde. Você sabe quem é o inimigo, né, pastor Luiz? Quando o inimigo perde, eu glorifico a Deus. Por quê? Porque um crente avivado não é movimento. Crente avivado, avivamento não é movimento. Um crente avivado, meu irmão, até quando dá errado, dá certo. É verdade. Você precisa ser isso, meu irmão. Você precisa ser um culto vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que faz dá errado. Não é dessa forma, meu irmão. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós vamos passar por momentos difíceis, vamos ter tribulações. Mas não é só a tribulação, meu irmão. Não é só um momento difícil, tem momento de gozo, de alegria, de paz, de regozijo na alma, de compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, de graça, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. E até no momento das buchas você tem que ter paz. Por quê? Porque Deus prometeu paz, não é só no momento de paz, Ele prometeu paz em todo momento. E é possível ter paz no meio das guerras? Sim, é possível ter paz no meio das guerras. Davi disse, vão cair 1000 ao meu lado, 10.000, mas eu não vou ser atingido. É paz em todo tempo. É paz em todo tempo. Há um momento na vida de todo ser humano, meu irmão, que nós precisamos descer, fazer como Zaqueu fez. Há um momento na nossa vida que nós vamos precisar reconhecer que foi o Senhor. Há um momento na nossa vida que nós vamos ter que dobrar nossos joelhos e dizer, foi o Senhor que fez, foi Ele que fez. Foi Ele que fez. A não ser que você já está num grau de intimidade com Deus aí, e
Já está chamando Deus de mano. Mano, como é que a gente está? Eu e o Senhor somos poderosos. A gente tem tanto poder que eu não sei o que fazer com tanto poder. Não é? Quando Israel se sentiu ser uma nação tão poderosa, Deus disse para Israel: ah, bichinho de Jacó. Chamou Israel de bichinho de Jacó. Eu não vou ser ousado de te chamar de bichinho de Jacó. Mas vou te falar uma coisa, meu irmão. Nós precisamos urgentemente entender quem somos dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos. O fato é que se nós confessarmos o que temos visto e ouvido, se nós confessarmos com os nossos lábios as grandezas que Deus tem feito aqui no nosso meio, se nós colocarmos, como disse o profeta, em outdoor, em letras claras, para que todos vejam e leiam o que Deus tem feito aqui no nosso meio, esse culto fé vai bombar, vai estourar. É fé, meu irmão, você vai ter fé para comprar, você vai ter fé para vender, você vai ter fé para possuir, você vai ter fé até para perder, porque a fé se evidencia mais no perder do que no ganhar, não é? Abraão estava ganhando alguma coisa quando foi pedido o filho dele? Não, estava perdendo. Por perder, se tornou pai da fé. Mas você vai ter fé para qualquer coisa que você for movimentar na sua vida. Pastor, eu quero casar. Vai ter fé para casar, meu irmão. Meu irmão. Quer ficar solteiro? Fique solteiro. Você vai ter fé para suportar a vida de solteiro. Pastor, eu quero ser empresário. Aí quem olha para você fala assim: você é empresário? Pois é, você vai ter fé para ser empresário. Você vai ter fé para ganhar, negociar, comprar, vender. E tudo nós precisamos ter fé. Qualquer reação do crente tem que ser uma reação em fé. Ou não? Tudo que fazemos sem fé se torna pecado. É fé. Nós vamos nos movimentar em fé. Tudo pode dar certo quando somos certos. Tudo pode dar errado quando somos errados. Tudo pode dar certo quando nós estamos fazendo o que é certo. Quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha aí. Olha para, se tiver o marido e a mulher, olha o marido e a mulher. Olha para ela aí. Olha para ele. Pergunta se ele é um homem de fé ou uma mulher de fé. Olhou aí, perguntou? Perguntou se ele é um homem de fé? Se ele é de fé, uma mulher, um homem de fé? Fala para ele aí o tamanho da muralha que tem que ser derrubada. Que tem que ser derrubada. Olha o tamanho da Jericó que tem que ser derrubada. Fala assim: Jericó só precisa de cântico. Precisa ter cântico para derrubar Jericó, não murmuração. Precisa ter louvores para derrubar Jericó. Precisa ter um lábio que está aberto, não encerrado. Um lábio que está só falando de coisas que não produzem esperança e salvação. Precisa ter louvor nos nossos lábios. Sabe, deixa eu te dar um recado, querido. Quem mandou rodear Jericó é responsável em derrubá-la. Quem mandou rodear, cercar Jericó é responsável em derrubar Jericó. Se esforce, tenha estratégia, faça a sua parte, porque esforço e bom ânimo não tem a ver com homem de oração, tem que a ver com movimento do corpo, vontade. Esforço e bom ânimo. Jericó vai cair. Jericó vai vir por terra. Quem mandou é responsável. Se foi Deus que mandou, Ele é responsável por isso. Que culto você é, querido? Que culto você tem sido? Deus nos quer em obediência em vez de sacrifícios. Deus nos quer em obediência em vez de sacrifícios.
Queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Só existe uma coisa na terra que Deus faz em resposta à oração de um crente, e isso é sua palavra. Se nós oramos na conformidade da palavra de Deus, Deus responde. Se nós oramos na conformidade daquilo que queremos, do nosso tempo, da nossa forma, conforme os nossos desejos, nosso querer, então isso fica obsoleto. Então Deus não considera esse tipo de oração. Orar para Deus é muito diferente do que nós podemos pensar. Jesus nos ensina a orar. Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Ele começa a ensinar a orar. E Ele diz: quando vocês forem orar, passam a orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Ele começa a estreitar a relação entre o homem e Deus. Ele passa a dizer: vocês não vão mais tratar Deus como Deus, vocês vão tratar Deus como Pai. Deus como Deus era só uma entidade, era algo muito distante. Mas Deus como Pai era algo muito próximo, algo que estava muito perto. E a revelação de chamar Deus de Pai só foi dada para o Messias. Só o Messias ousou chamar Deus de Pai. E Ele disse: então vocês vão chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade como ela já é feita no céu. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas na medida que nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Então a medida do perdão que eu quero é a medida do perdão que eu libero também. E quanto mais eu libero essa medida de perdão, mais também eu sou perdoado. E aí, ao compreender essa noção de perdão, essa noção do tamanho da revelação de Deus, o Pai, não só Deus, o Deus, mas Deus o Pai, Jesus disse: quando vocês entrarem no quarto de vocês, vocês vão passar a orar em secreto, e em secreto o teu Pai vai te ver, não te ouvir, mas Ele vai te ver. É interessante que quando eu falo, que aguça no seu ouvido é a audição, não é a visão. Mas Deus não ouve a minha oração, Ele vê a minha oração. Por que Deus vê? Porque quando Deus olha para o meu coração, Ele quer saber se o que eu estou falando está saindo do meu coração, ou são palavras vãs, ou é apenas palavra de vento, é apenas palavra que não frutifica, que não tem fruto. Mas se o que eu estou falando está saindo do meu coração, então Ele vê, Ele enxerga a minha oração. Deus vê a minha oração, e o que Ele vê, se está na sintonia do meu coração. Então Tiago, irmão do Senhor, nos explica: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, porque aquilo que vocês pedem não está no coração de vocês. Mas se vocês pedirem confessando o que está no coração de vocês, amado, seja justo com Deus, seja justo com você mesmo. Quando você for orar, ore sinceramente. Não tem palavras para falar? Peça para Deus escutar, ouvir teu coração. Não tem palavras, não sabe como falar? Permita Deus ver a sinceridade no seu coração. Seja justo na sua oração. E na medida que nós oramos com justiça, o reino do céu se manifesta. É manifesto o reino de Deus em justiça. Se somos justos, então Ele vem. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque Ele não nega a si mesmo. Porque Ele é justo. Se Ele disse: quando este lugar invocar o meu nome, eu virei, eu sararei essa terra, eu ouvirei as palavras que serão invocadas neste lugar, eu responderei às orações que serão feitas neste lugar. Nós somos um culto vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos um culto santo, vivo e agradável a Deus. Culto não é o que fazemos aqui, culto é o que somos. É o que nós somos. É um culto vivo, santo e agradável a Deus. Ninguém está aqui por irracionalidade. Todo mundo está aqui porque sabe o que está fazendo. E o que nós estamos fazendo aqui na reunião dos santos? Esperando que Deus organize as suas bênçãos a nosso respeito.
porque Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito.